A paz do Senhor, amados irmãos, amada igreja, a paz do Senhor das irmãs do ciclo de oração nesta noite, já início de noite. Nós somos lá da Igreja de Deus, a Assembleia de Deus, né, do Ministério do Ipiranga, que fica situado ali na rua General Eugênio de Melo, número 63, tá? Ali no Ipiranga, próximo ao Museu do Ipiranga. Tá? O nosso dirigente local é o nosso pastor Silvano, juntamente com a sua esposa Camila, e as dirigentes do círculo de oração é a irmã missionária Lígia Requindal e a missionária Andréia, que nós vamos ter o privilégio hoje de compartilhar um pouco da palavra que ela vai nos trazer. Vamos começar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos concedeste, por mais essa oportunidade, Senhor. Te louvamos pela tua beleza, pela tua santidade, pela tua grandeza e por tudo que nós até aqui, Senhor. Te agradeço pela vida de cada irmã que está se conectando neste momento, Senhor. Oh, Senhor, vai de encontro a cada uma, Senhor. Que nossa noite seja uma noite de bênção, que essa palavra tenha o poder, Senhor, de transformar vidas, de curar, de resgatar vidas, meu Pai. Vai, Senhor Jesus, derramando as suas bênçãos na vida de cada um que adentrar aqui. Abençoa, Senhor, a missionária Andréia, que irá nos trazer a palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Agora nós vamos ouvir um louvor. Amém? Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o
Pode ir. Começamos, né, com o próprio Deus dizendo que vai ficar tudo bem. Que vai ficar tudo bem. Então, creia, tenha essa fé que vai ficar tudo bem. Que possamos louvar a Deus com nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas orações, né? O círculo de oração é a coluna da igreja de oração. E como falava antes, a fundadora do círculo de oração nas Assembleias de Deus, a irmã Albertina, vamos circular os céus com as nossas orações. Então, vai ficar tudo bem. Não desista, vai ficar tudo bem. Para compartilhar com os irmãos, lá no livro de Apocalipse 21, versículo 7, o vencedor herdará estas coisas. Eu lhes serei Deus e ele me será filho. Isso é uma promessa de uma herança que o Senhor já está preparado para nós, que é o quê? A vida eterna, né? Mas temos que continuar perseverando em oração, em fé, em obediência, perseverando no serviço do Senhor, para que tudo fique bem. E vamos louvar mais uma vez vamos levar o próximo louvor junto com os irmãos, tá? Porque onde há louvor, há vitória. Eu procurei
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esses louvores que foram entoados, né? Como o Senhor nos conforta, nos acolhe através do louvor. Mas vamos passar para um momento mais importante, que é a palavra do Senhor. Eu vou orar pela vida da missionária Andréia, e assim vou passando a oportunidade para ela compartilhar conosco a palavra e fazer a oração final deste culto. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, Senhor, pelos seus cuidados, pela tua palavra, por esses louvores, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade e a liberdade que temos de se chegar até a Ti, Senhor. Eu sei, Senhor, que lá no céu é um lugar preparado para nós, Senhor. Um lugar lindo, maravilhoso. Mas venha, Senhor, neste momento aqui, Senhor, nos sustentar em suas mãos, Pai, e nos guiar através da sua palavra, Senhor Jesus. Eu apresento, Senhor, a vida da nossa missionária Andréia, Senhor, que ela venha ser instrumento, Senhor, em suas mãos neste momento, que ela venha ser canal de bênção, Senhor, nas nossas vidas, Pai, pois somos necessitadas, Senhor, de orientações suas, somos necessitadas da tua palavra, do teu amor, da tua direção, Senhor. Fala conosco, Pai, e continua, Senhor, abençoando, Senhor, o nosso círculo de oração, Senhor, dando crescimento a cada uma de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, levantando, Senhor, em nosso meio, mulheres valentes, Pai, dispostas a fazer a sua obra com alegria, Senhor. Usa cada uma de nós, Pai, cada uma das irmãs, Senhor, lá no aconchego do lar, onde a gente pode, Senhor, compartilhar, Senhor, a tua palavra através do WhatsApp, Senhor, com outras pessoas, Pai, neste momento que está sendo tão difícil de isolamento social, Senhor. Eu também te peço, Senhor, alcance vidas que ainda não te conhecem, Senhor, que venham essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Alcança, Senhor, as pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Vai curando, Senhor, resgatando, Senhor, transformando e libertando, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra entre, Senhor, em hospitais, Senhor. Que a tua palavra entre, Senhor, em cadeias, meu Pai. Que venha quebrar as cadeias, tanto físicas quanto espirituais, meu Pai. Que entre, Senhor, a tua palavra nos lares que estão sendo destruídos nesse momento, Senhor, por brigas, por contendas, meu Pai, em nome de Jesus, e que a sua palavra venha trazer ânimo, Senhor, para aqueles que estão desanimados, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, que venha trazer consolo àqueles que choram, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu venho te pedir, venha falar conosco, Senhor, venha falar conosco, Pai, pois eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor não desiste de nós, Pai, nos dá força, Senhor, nos alegra, nos conforta e nos exorta também, se for necessário, Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, a missionária Andréia, neste momento, Senhor. E assim, eu agradeço a oportunidade da participação. Amém? Jesus. Senhor, pode. Nessa noite a qual o Senhor proveu a nós estar mais uma vez aqui buscando a sua face, buscando a sua presença em meio à via da internet, né? Mas o importante, como eu sempre tenho falado, que o importante é estarmos em comunhão buscando a face do Senhor junto. E prove a Ele que tudo isso acontecesse para que a gente pudesse estar cada um no seu canto, mas não disperso da presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela nossa irmã Janaína, né, que tem nos ajudado bastante nesta obra. Estava até falando hoje com a serva do Senhor, a nossa pastora, né, que bênção que ela tem sido na mão do Senhor, né, de estar nos auxiliando no círculo de oração. Agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu gostaria de trazer uma palavra para o coração dos irmãos e das irmãs que estão nos assistindo. É uma palavra a qual até então eu tenho ministrado no meu coração da parte do Senhor. E está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, né? Aonde diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Que coisa maravilhosa quando eu leio a palavra de Deus e vejo a transformação do apóstolo Paulo.
Paulo foi salvo por Cristo e dele se tornou imitador. A palavra cujo sentido original se refere-se ao compromisso de ser discípulo. Hoje nós, como cristãos, muitas das vezes não queremos mais ser discípulo de Cristo. Queremos viver conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, conforme o que manda o desejo da nossa alma, do nosso coração. E nos esquecemos que para ser discípulos precisamos vivenciar e estar no centro da vontade, da obediência de Deus. E estar no centro da vontade da obediência de Deus é você se tornar servo, se tornar discípulo, se tornar, aleluia, seguir os passos daquele que foi digno para que hoje eu e você estivesse aqui, que é o Senhor Jesus. Quando você vai lá no livro de 1 Pedro, gostaria que quem tivesse aí acompanhasse, né? No capítulo 20, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porquanto para isto mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguides os seus passos. Irmão, quando eu olho para a história do apóstolo Paulo e vou na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 22, versículo 21, eu começo a contemplar quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nada mais era do que um perseguidor do povo de Deus. E ali a gente começa a contemplar e ver que no caminho de Damasco, Jesus adentra e tem um encontro com ele. Encontro esse que marcou a história de Paulo de uma tal maneira que ele não mais se chamaria Saulo de Tarso, mas Paulo, o discípulo, o missionário, o servo, o conhecedor, aquele que ia ensinar as nações, a muitos, o testemunho de Cristo. E quando você, aleluia, passa por dificuldade, por adversidade, muitas das vezes você não quer mais ser o exemplo de Cristo. Você não quer mais andar na vontade de Cristo. Você não quer mais viver na obediência do Senhor. Mas a Bíblia também vai dizer que quando nós andamos na presença do Senhor, como aqui nós lemos que Jesus ele deixou exemplos. Irmão, exemplo de homens que servem a Deus, que temem a Deus, é digno da gente honrar e seguir. Paulo foi o único que teve a audácia dentro da Bíblia, até então onde eu li, que ele disse que sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Lanço uma pergunta para os amados irmãos. Dentre eu e você que está vivendo o cristianismo de Cristo, será que nós temos sido exemplo para aquele que nos rodeia? Será que nós temos dado bom testemunho para aquele que nos observa? Situação, aleluia, a gente tem se pegado com os problemas e se esquecemos que nós somos semelhança à imagem de Cristo. Quando Jesus, aleluia, levanta Paulo, irmão, ele não levantou Paulo porque Paulo era perfeito, era cheio de defeitos, cheio de falha, mas algo chamou a atenção no Senhor, no coração dele, assim como algo também, eu creio, que chamou a atenção de Deus na tua vida. Porque não foi você que escolheu estar no centro da vontade, ou na presença, ou muito menos servindo ao Senhor. Foi Ele que nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele fez povo seu. Quando você vai no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Irmão, quando você busca ser o exemplo, quando você busca estar na dispensação do Espírito Santo de Deus, você não tem tempo, aleluia, para fazer o seu querer. Porque ali o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzindo, ele vai te levando, ele vai te conduzindo a viver um caminho aonde agrada ao Senhor. Quando você vai no livro de Gálatas ainda, no capítulo 2, versículo 20,
Também você vai ver a palavra do apóstolo Paulo dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que coisa gloriosa, igreja. Olha que coisa maravilhosa. É você saber que não mais você é um qualquer, que não mais você é aquele que está lá fazendo as suas vontades, não, mas que Jesus, aleluia, ele se entregou por você e já não mais vive a sua carne, mas a presença do Senhor está sobre você para te conduzir, para te levar, para fazer você entender que ele é o teu maior exemplo, aleluia, que quando o mundo, aleluia, está à beira de um abismo, de um caos, há esperança para aquele que segue a vontade de Deus, para aquele que obedece, para aquele que se espelha em Cristo. Jesus mostra para nós, através da vida de Paulo, que ele não se espelhou em pessoas que não tinham que edificar a vida dele, mas ele se espelhou em Cristo, naquele que mudou sua história, mudou sua vida. Em quem você tem se espelhado no dia de hoje? Em quem você tem apostado? Ah, irmã, eu estou assim, passando por problema, irmão. Problema eu tenho, você tem, muitos vão ter. Mas eu não posso deixar, irmão, de ser exemplo na vida daquele que me observa. Quantas vezes eu tenho andado, irmão, tenho passado e tenho visto atitudes de homens e mulheres que deixaram de ser exemplos. Deixaram de ser exemplo porque o filho foi embora. Deixaram de ser exemplo porque o filho abandonou, o filho está nas drogas. Deixou de ser exemplo por causa de tantas coisas. Irmão, primordial na tua vida é Jesus. Ele é o centro da tua vontade, ele é o centro do teu viver, ele é aquele que controla, ele é aquele que está, ele é aquele que faz o que o homem jamais poderá fazer. Então o que você quer dizer, missionário? Eu quero te dizer que coloque Deus como primordial na tua vida, aleluia, e você vai ser bem sucedido diante do teu problema, diante, quem sabe, da falência da humanidade que está vivendo aí. Há um Deus cuidando de mim e de você, ele não tem desamparado, aleluia. Ele tem pegado eu e você e tem cuidado, irmãos. Porque muitas das vezes adorar a Deus no momento da bênção é fácil. No momento que está todo mundo sorrindo, com dinheiro no bolso, indo para pizzaria, indo para shopping, é muito maravilhoso. Mas adorar a Deus e ser testemunha de que Deus é digno da sua adoração é no momento da prova, é no momento que está te faltando tudo. E quem sabe até falta-te a esperança se você vai acordar amanhã com vida. Mas Ele o sabe. Então já não vivo mais eu, irmão, vive Cristo em mim, porque nova criatura Ele fez de mim e de você. Então se Ele fez nova criatura de mim e de você, a gente não podemos vivenciar o que queremos. Não podemos. Que coisa linda é quando a gente vê o Senhor falando, quando o apóstolo Paulo aqui está dizendo que não vive mais ele está falando de uma situação, de uma luta que ele estava vivendo, que ele poderia agir com as suas próprias mãos, mas ele olhou para si e viu que não era mais ele, mas ele era um servo do Senhor, e ele que dá bom testemunho. Testemunho Deus, irmão, a qual você escolheu servir. Testemunha esse Deus que morreu na cruz do Calvário por você. Qual é o homem, irmão, qual é a mulher que pode ter a audácia de dizer: me imite, irmão? Será que você pode chegar para o teu irmão que está aí na tua casa, a qual você não fala tem anos com ele? Quem sabe aquela vizinha que você passa nem olha na cara dela porque você se acha crente santa demais? Como que ela vai olhar para você e ter você como exemplo? Como que ela vai olhar, como que o povo vai olhar para você, irmão, e ver testemunho de cristão na sua vida? Hoje eu estava conversando com uma irmã, não vou citar o nome porque não tem necessidade. Eu estava conversando sobre decepcionado com os cristãos que se diz ser crente.
Fala bonito, prega bonito, tem uma liturgia linda, mas não perde a oportunidade de dar mau testemunho do nome do Senhor. Quando você não está escandalizando apenas a tua vida, você está correndo o risco também de tirar outras pessoas que ainda são novos na fé, que estão comendo, ainda estão no mingau, no leitinho. Nem todo mundo está na feijoada. Um dia eu vi uma mulher de 84 anos pregando, ela dizia assim, irmão, há momentos que a gente tem que pensar o que fala, porque tem bebês ainda. E aí eu fui perguntar para ela o que significava, não entendia, porque eu era neófita na fé. E ela disse assim, irmã, ainda tem cristão que não está preparado para muitas coisas. E a gente temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que pensamos, com o que dissemos. Porque muitas das vezes você fala e não pensa. E quando você vai tomar conta, você já fez um estrago. E é sobre essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, é sobre isso. Você ser exemplo. Eu não vou querer saber, agora eu vou viver minha vida. Irmão, quem tem Jesus e quem escolheu servir Jesus, não tem vida própria. Não tem vontade própria. Você acha que o apóstolo Paulo não podia ter resolvido tudo ali com a espada dele? Você acha que o apóstolo Paulo não poderia ter colocado tudo no seu devido lugar? Ele era soldado, irmão. Ele era general de batalha. Mas quando ele lembrou que não vivia mais a velha criatura, mas o novo de Deus tem que viver em novidade de vida, aleluia. O novo de Deus tem que viver, aleluia, em tempos novos. Ele tem sempre que ter dentro do coração dele a certeza que o Senhor habita dentro da vida dele, que tudo que ele fizer transparecerá. Transparecerá. O transparecer, irmão, que é perigoso. É perigoso. A Bíblia diz, há mistério que vem um escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Precisamos tomar cuidado. Até falei para a irmã que eu estava conversando com ela, irmã, muitos hoje é hipócrita, fala uma coisa que nem está sentindo. Sabe? Precisamos olhar, irmão, dentro da gente, examinar nós. O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou fazendo? Eu sou digna de pôr essa mensagem aqui, então eu tenho que reaver. Porque quem me conhece vai saber que aquilo não é verdade. Quando, na verdade, irmão, você precisa conhecer a verdadeira palavra de Cristo. Para você entender o que é ser submisso. O que é ter compromisso com Cristo. O apóstolo Paulo, ele teve compromisso com o Senhor. Ele não teve apenas compromisso de ir pregar, não. Ele teve tanto compromisso que Onésimo, né, tá fugindo totalmente assim, mas já que eu volto aqui, mas Onésimo, ele era um escravo de Filemon. Para você entender um pouco, depois você lê lá a carta de Filemon que você vai entender. Filemon fazia culto na sua casa, mas Onésimo foi lá, era escravo dele e saqueou, roubou o seu senhor. E naquela época a lei dava direito a matar, a fazer o que ele quisesse, porque era escravo, era propriedade dele. Onésimo era propriedade de Filemon. Mas Onésimo foge e vai para outra cidade. E quando ele chega lá, ele encontra o apóstolo Paulo dentro das prisões. Por causa de pregar o evangelho, por amor a Cristo, ele foi preso. Mas ele não encontra Paulo, o Saulo de Tarso, que ele conhecia. Ele encontrou o Paulo, servo do Senhor, com testemunho, com vida. E ali, de repente, o apóstolo Paulo começa a falar com ele, e ele começa ali não acreditar. Eu creio que ele não acreditava no que ele estava vendo. Porque muitas das vezes, irmão, alguém se converte, você diz, isso aí é fogo de palha, não tem jeito, não tem jeito. Tem, irmão, se Jesus escolheu e transformou, ele tem poder sim para aperfeiçoar ainda mais.
Mas eu preciso crer com os meus olhos naquilo que eu não estou vendo. E a minha boca profetizar que aonde não há porta, haverá uma porta para eu passar. Então, Deus provou para Onésimo que aquela atitude dele era errada. E onde é que ele contemplou isso? Na vida de Paulo. E Paulo vai, transporta Onésimo para Filemon, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Olha que testemunho lindo, olha que coisa linda. Eu estou falando aqui, irmão, da palavra de Deus, cheia da graça de Deus. E dizendo para o Senhor mesmo que muitas das vezes, Pai, eu preciso ainda mais testemunhar o Senhor. Ainda mais dar testemunho de Ti, porque o que eu faço não é pouco pelo que o Senhor tem feito por mim. Nós estamos no culto, irmão, onde a presença de Deus está aí do seu lado. Não é proibido chorar, não é proibido dar glória. Você não pode dar glória só quando está no templo, não. Aí no seu cantinho, abra a boca e dê glória. Sinta Jesus do seu lado. Sinta Jesus perguntando para você aonde é que você precisa mudar para testificar ainda mais que há um Deus na tua vida, que é um Deus que está contigo. É no meio da tua parentela que você precisa ver que Jesus está contigo e que você precisa testemunhá-lo. Ontem eu estava assistindo o culto da missionária Ellen e ela falava assim, irmão, não ligue se eu chorar. Eu choro porque eu estou sentindo a presença do Senhor. A gente não pode só chorar, irmão, quando perde um ente querido, não. A gente tem que chorar porque somos sensíveis à presença do Espírito Santo. E Ele está falando comigo e com você nessa tarde, nessa noite de hoje, que nós precisamos dar exemplo de servos do Senhor. Não é aquele exemplo, irmão, que eu subo num palanque de uma igreja e prego, não. Não é esse exemplo, não. Esse exemplo é um exemplo mais fácil. O exemplo que eu estou falando, irmão, é quando alguém te fere, te magoa, te machuca. Com palavras. Te acusa. Diz coisas que você não fez, mas faz questão de afirmar que você fez. Quando, na verdade, Jesus está te vendo, te contemplando. E conhece o teu coração, como está lá no Salmo 139. Eu conheço o deitar e o levantar daqueles que são meus. Então é sobre essa palavra, irmão, que eu queria aqui falar, a qual o Senhor colocou no meu coração. Seja testemunho. Ah, irmã missionária, nada. Eu não quero mais falar, irmão, o seu descanso não é aqui. O seu descanso é lá na glória. Eu falei hoje para uma amiga minha, Deus recolheu a cantora Anastácia, ela disse que ela está melhor do que nós. Ela está melhor do que eu e você. Então, irmão, que eu e você nessa noite de hoje tem a audácia também de poder dizer que eu sou imitador daquele que deu a vida por mim. Porque enquanto você estiver nessa terra, querido e querida, Jesus está te dando oportunidades. Quais é as oportunidades de ficar rica? Não, você já é milionária, querida e querida. Vocês já são ricos. É só você olhar no espelho e ver que grande amor foi derramado por ti. E aonde é que você merece esse amor? Olha que coisa maravilhosa. Lembrando sempre, irmão, que o apóstolo Paulo não ficou frouxo. Ele não ficou mole. Ele transformou-se num servo. Servo a qual eu e você pode dizer este espaço dele. Aí vem quem? João Batista. Outro também que eu te dou como exemplo. Honrou ao Senhor até o fim. Bem antes de Jesus vir para a terra e ele ter a sua cabeça decepada, ele já testificava de um Deus maravilhoso. E dava exemplo.
que em tempos bons ou ruins, eu e você temos que permanecer honrando ao Senhor. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o Senhor Jesus possa te fortalecer nessa tarde, que o Senhor possa te visitar, aleluia, que o Senhor possa, aleluia, fazer com que você entenda que quando Paulo repreende o apóstolo Pedro, não é porque ele era frouxo, mas porque ele escolheu ser servo e descobriu que não mais vivia ele, a carne dele, mas vivia o Espírito Santo do Senhor sobre a vida dele. E ele fez essa escolha, irmão, porque Jesus o chamou, assim como te chamou a mim e a você. Viva a palavra de Deus, viva o cuidado de Deus, viva na plenitude, viva o amor de Cristo na tua vida, mas dando testemunho. Porque eu sempre costumo dizer que a máscara, irmão, é algo terrível. Missionário, o que você quer dizer? Nós estamos num culto onde muitos estão vendo, estão assistindo. Eu quero dizer para você, querido e querida, não vai subir uma máscara para os braços do Pai. Vai subir uma alma transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não vai subir aquele teu terno que tu pagou 5 mil reais nele. Não vai subir, quem sabe, aleluia, o teu carro importado. Não. Mas vai subir um servo que reconheceu os seus erros, os seus defeitos, os seus pecados, que está embutido, que ninguém está vendo, mas Jesus está contemplando, e através dessa palavra ele está dizendo: ei, filho, volta, filha, a ser exemplo na minha presença, a ser testemunha viva, porque eu sou um Deus que eu dou tempo, mas eu requero também. Então precisamos entender, precisamos compreender o que é, irmão, ser submisso a Deus, a testemunhar Jesus. E quando você testemunha Jesus, você vê a glória dele na tua vida. E eu falo, não falo apenas só da mão dele te guardando da enfermidade, eu falo do arroz, do feijão, da vestimenta, até aquele remédio que o teu dinheiro não pode comprar, mas ele tem visto a tua obediência e ele prepara quem tem para dar a você que não tem. Olha que coisa gloriosa e maravilhosa. E isso não é obra do adversário, é obra de Deus na minha e na tua vida, mediante a minha e a tua obediência. Foi isso que o apóstolo Paulo escolheu, ser servo, ser compromissado. Que nessa noite de hoje você escolha ser compromissado com Jesus Cristo, a qual ele é o único digno da tua adoração. E siga exemplo de quem tem exemplo para te dar. Amém, irmão? E os que não têm, não despreze, mas ore para que eles consigam ver em você a mudança que o Senhor fez na tua vida e na minha. Amém? Neste final aqui deste culto agora, eu quero estar apresentando uns pedidos de oração que chegaram até a mim. Quero apresentar a missionária Alessandra Fernandes, a qual até ontem, quando eu tive notícia dela, ela estava apenas com 30% do seu coração funcionando, né? A qual ela é agente de saúde, pegou o Covid, e como ela tem bronquite asmática, né? Que a igreja esteja orando. Também quero orar pela irmã Antônia, que é a mãe da nossa amiga Selma, que está enferma. Quero orar também pelo pastor Firmino, até muitos da igreja Tereza Cristina e da nossa igreja Assembleia de Deus do Ipiranga, conheceu ele, que foi muito tempo, ele foi pastor das congregações em Santa Bárbara, em outros lugares, em Nova Odessa, né? E o nome dele é pastor Firmino, ele tem 80 anos, ele também está acometido de enfermidade da Covid, né? Não foi ainda diagnosticado, mas o sintoma que a filha dele contou, tudo leva, né? Também quero pedir oração e continuar orando pela nossa querida irmã Amélia, né? Para que Deus venha, assim, dar a vitória para a filha dele. Quero continuar pedindo oração e orando pelo círculo de oração, por quanto é a coluna da igreja, né? E qual o Senhor tem estado presente. Quero também continuar orando pela vida da irmã Andréa Barreto, que eu sei, irmão, que não é fácil, que não tem sido fácil,
fácil para ela, mas Deus tem o poder e o controle de todas as coisas. Também quero pedir oração pela família da irmã Lígia, que eu tive o privilégio de conhecer lá do Piauí, não sei se é Piauí ou se é Maranhão, mas que Deus o alcance, o abençoe e dê vitória para eles que têm assim passado por luta, por perda, mas Jesus é aquele que tem consolado. Também quero apresentar o nosso querido pastor Silvânio, né? Que Deus continue dando força para ele nos processos, no caminhar, e que o diabo, irmão, caia por terra. Irmão, por que você fala isso? Porque o diabo, irmão, na vida do cristão que tem vida com Deus, ele só vem para uma coisa, para perder, porque Jesus é fiel. Então que Deus possa vos abençoar. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Janaína, louvo a Deus pela vida do irmão Josias. Não estou botando ninguém em palanque, ninguém, porque ninguém é digno, mas a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. E eu quero, como ministra da palavra do Senhor, e qual o Senhor me escolheu, serva dele, eu quero profetizar na vida deles as recompensas da parte de Deus e as bênçãos do Senhor, porque é só ele que pode recompensar. No meio de um caos desse, eu tenho visto a irmã Janaína se disponibilizar, irmão, para fazer a vontade de Deus, e que assim tenha sido, que tenha e que seja assim na nossa vida. E você que está aí no seu cantinho, seja no Japão, seja no Maranhão, seja em Brasília, seja onde for, lembre-se, irmão, que a salvação, é um ato de fé, é pela graça. E foi o Senhor que pagou. E é Ele que te chamou. Vamos orar. Amém, igreja? Aonde você estiver, fecha os teus olhos. Eleva o teu coração ao Senhor. Sabe aquele problema que você não tem visto mais solução? Creia que Ele é a solução. E não indague a Deus, porque Ele sabe o que faz e nós não sabemos o que dizemos. Muitas das vezes queremos questionar, mas a palavra de Deus diz que nós não temos autoridade para questionar, mas sim glorificar e exaltá-lo, porque Ele é digno de honra. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, diante de Ti, ó Pai, eu apresento a vida da missionária Alessandra. Toma a Tua filha nas Tuas mãos, visita ela, Senhor, Senhor, faz na vida dela o Teu querer, a Tua vontade. A Tua palavra diz: se o Senhor quer curar, o Senhor cura. Jesus querido, porque tudo a Ti, Pai amado, é dado todo o poder. Senhor, Pai, que eu apresento também, ó Pai, o nosso pastor Silvânio, a sua casa, a sua esposa, seus filhos. Jesus querido, que Tu abençoe. Também apresenta a vida, Senhor, do Natan, que perdeu a sua mãe. Este jovem, ó Pai, que ainda está caminhando, engateando na Tua presença, mas que o Senhor venha fortalecê-lo, que o Senhor venha, Pai amado, abraçá-lo, que o Senhor possa sustentar e firmar os passos dele, e que ele venha deixar se moldar, porque a Tua palavra diz, Pai amado, que ainda que o Senhor queira, mas se o homem não quer, o Senhor nada pode fazer. Jesus, abençoa a vida da irmã Janaína, da sua família, do Josias, da sua família. Jesus querido, da irmã Cristina, da missionária Lígia Riquidal, Pai, todos esses, Senhor, abençoa a vida da irmã Antônia, visita ela, toma ela nas Tuas mãos, Pai, repreende toda a enfermidade e todo o mal, na vida do pastor Firmino, Senhor. Deus, Tu sabe, Pai amado, como trabalhar, Tu sabe como fazer, Senhor, e eu apresento, Pai, todos os pedidos de orações que agora não me vem à memória, que eu não lembro, mas que o Senhor lembra. Senhor, que o Senhor conhece todos e todos, vai abençoando, vai visitando e vai dando, Pai, a cura, a libertação na vida daqueles que Tu sabe, Pai, que só Tu pode operar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, eu Te louvo por essa mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração, Pai, que nós devemos ser imitadores do Senhor, porque quando eu leio a palavra, Pai, de Gênesis, Apocalipse, eu nunca vi o Senhor dando mau exemplo, ó Pai, para nós que somos Teus discípulos, ó Jesus querido, e que assim seja na nossa vida, que nós possamos, Pai amado, pegar, Senhor, esse exemplo lindo e maravilhoso, que mesmo quando foi esbofeteado, mesmo quando foi crucificado, Pai, ali na cruz, Senhor, ainda com os pregos nas mãos, Senhor, o Senhor ainda falava: Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Que nós possamos ter, Pai, no coração, Pai amado, essa graça de olhar para aqueles que nos ferem e perdoar, mas não é um perdão, Senhor, não é um perdão de boca para fora, é um perdão de verdade, lembrando também, ó Pai, que a gente perdoa, mas isso não nos livra de ouvir a verdade, não, Senhor, porque o Senhor tem nos falado a verdade. Jesus querido, abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos, é assim que eu Te peço, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem na paz e Deus abençoe. E até a próxima quinta-feira, assim se o Senhor permitir.